Olá, queridos amigos e amigas. Mais uma vez, continuando a nossa incrível jornada de oração. Nesta semana aprendemos tantas coisas, não é verdade? Aprendemos que Jesus é o restaurador de nossas vidas. Temos falado todas as noites sobre um tipo de restauração. Já restauramos pelo poder de Deus os casamentos, a saúde, o nosso emocional, a nossa vida espiritual. Eu não sei que tipo de restauração você precisa, mas tenha a certeza, Cristo está aqui através de sua palavra, falando aos nossos corações, para que eu e você possamos perceber que o poder que Cristo tem é infinitamente maior do que tudo aquilo que acontece conosco. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que chegou neste momento, sentado aí onde você está pensando, para mim não tem mais jeito. Hoje o tema é tão especial que eu respondo não somente para você que acha que não tem mais jeito, mas para o mundo que me assiste nesta noite, neste momento onde chegará depois esta mensagem a você, eu tenho a certeza que a mensagem de hoje vai falar ao seu coração, para te dar a certeza que o tema que nós escolhemos para hoje é algo muito precioso e real. O tema é restauração até do impossível. Quais são os seus impossíveis? Quais são as impossibilidades que você lidou hoje no trabalho? Quando levantou cedo, o tempo estava bom ou já acordou com uma notícia ruim? Jesus nos disse, queridos, que no mundo teríamos aflição e por isso deveríamos vencer o mundo através da fé, porque ele também venceu. Nós precisamos compreender que os altos e baixos sempre irão surgir. Por isso a graça é para dias tão difíceis, aprendemos como nos livrar dos problemas para não passarmos o dia inteiro acabrunhados, murmurando e até brigados com Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um número grande ao redor do mundo de pessoas brigadas com Deus, porque não receberam as respostas que desejaram, porque muitas vezes se sentem mal atendidos. Na verdade, eu entendo essas pessoas porque elas jogam toda a emoção do momento que estão vivendo em cima do Senhor Jesus. Elas se esquecem que ele é homem experimentado nos trabalhos. Elas se esquecem de que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, queridos, fomos sarados. Muitas vezes nós, não só as pessoas, nos esquecemos do sacrifício feito na cruz. Somos salvos pela graça, mas para ele teve um preço muito alto. Foi morte de cruz para que eu e você tivéssemos liberdade hoje. Para que essa salvação que o mundo todo prega, que foi de graça, pela graça, pudesse estar aqui hoje, batendo forte no nosso coração, dizendo: segue-me. Jesus tem um convite para você neste momento. Seguir a Jesus independente das circunstâncias. Porque ali na palavra de Deus, em João 6, capítulo 6, versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. E eu não sei se vocês sabem, mas o pão é um alimento conhecido mundialmente. Eu acho que é difícil encontrar alguém que não goste de pão. Eu andei lendo bastante e descobri que existem mais de 1000 tipos de pães. E na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre os pães. Nós encontramos 319 citações a respeito de pão na palavra de Deus. O pão é um alimento universal. O pão alimenta multidões, é um alimento saudável, prático, fácil de fazer e que todo mundo conhece. Eu sou suspeita a falar de pão porque eu amo cozinhar e fui criada no meio de pães. A minha mãe era cozinheira, padeira também. Ela aprendeu a fazer pães pela necessidade, para sustentar nossa família. Me lembro em dias muito difíceis, quando meu pai construiu no fundo de casa um forno de barro enorme para minha mãe. Naquele tempo, quando eu era muito criança, eu acompanhava no meu lar as histórias de fé. Portanto, eu cresci no meio da culinária. Por isso eu gosto muito de cozinhar. Eu cresci aprendendo a minha mãe, vendo a minha mãe fazer pão de abóbora, um pão incrível, de sabor maravilhoso, onde o meu pai picava a abóbora para minha mãe, que era um trabalho muito duro, e a minha mãe massava aqueles pães para vender, e eram muitos pães. Minhas irmãs mais velhas saíam vendendo, eu degustava aqueles pães, e quantas vezes eu via a minha mãe passar a noite amassando pão de abóbora, para que 4 filhas pudessem estudar.
para que 4 filhas aprendessem a fazer pão, para que 4 filhas de onde eu sou a caçula pudessem aprender e compreender o verdadeiro significado, quando a Bíblia diz para mim e para você: "Eu sou o pão da vida". A minha vida não foi fácil na infância, e isso para mim foi um grande privilégio, porque eu pude desenvolver fé no meio das dificuldades, assistindo de camarote como minha mãe, com Bíblia na mão, lidava com a vida. Ela dizia: "Rosana, Jesus é o pão da vida e não tenha medo de passar fome, filha, pois nunca faltará o pão, se nós buscarmos o pão da vida em primeiro lugar". Me recordo uma ocasião, queridos, que a minha mãe não tinha dinheiro para comprar formas. As formas de alumínio eram muito caras naquele tempo. E ela tinha muitas encomendas de pães. Mais de 400 pães deveriam sair daquele forno de barro. E vejam a inteligência emocional e espiritual da minha mãe. Eu lembro ela olhando assim para o quintal do vizinho, que tinha muita bananeira, e dizendo assim para o meu pai: "Evaristo, vai lá pedir para o vizinho se nós podemos cortar as folhas das bananeiras para que nós possamos fazer uma forma de pão". O meu pai estranhou, mas ele foi, porque eles eram parceiros, ele e a minha mãe. Minha mãe falava e meu pai atendia. Então ele foi lá e cortou muitas folhas de bananeira. E eu lembro minha mãe dizendo: "As folhas de bananeira para assar o pão não são tóxicas, vão manter a umidade do pão e nós teremos um grande número de formas feitas apenas com folha de bananeira". A minha mãe se virava. Ela sempre tinha uma boa ideia, mas não é porque minha mãe estudou em Harvard, não. A minha mãe tinha muito pouco estudo, mas é porque a minha mãe fazia pães e ela tinha uma amizade muito íntima com o pão da vida, que era Jesus. Eu vi muitas vezes a massa do pão desandar. Muitas vezes eu vi as minhas irmãs irem vender o pão e voltarem dizendo que teve um acidente com a última sacola de pães. E agora? Os pães tinham um destino, a encomenda havia sido feita. E eu lembro a minha mãe pondo o avental, tarde da noite, dizendo: "Evaristo, vamos picar mais abóbora, é hora de recomeçar". Se eu falo para alguém neste momento que a massa desandou, que você perdeu o ponto, que você não consegue encontrar o pão da vida. Eu encontrei o pão da vida desde criança, porque a minha mãe ensinou. Talvez você não tenha tido uma mãe que te ensinou. Então presta muito atenção na mensagem de hoje, porque quando a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida, o pão nos alimenta. O pão traz sustento. Jesus é o pão da vida para trazer alimento espiritual, queridos. Nós precisamos conhecer mais Jesus. Nós precisamos nos entender com a palavra de Deus para lermos todos os dias e nos alimentarmos da palavra de Deus como nos alimentamos do pão diário. Quantas vezes, ao final do dia, era muito difícil para minha mãe vender tudo para ter o sustento, mas ao final do dia vinha a boa notícia: os pães foram todos vendidos, o dinheiro está aqui para pagar as contas, e agora vocês poderão descansar em paz. Temos um trabalho tão grande para ganhar o pão de cada dia, não é verdade? A minha mãe, muitas vezes, queimou os seus olhos e as suas mãos no forno. Era muito trabalho, era muita massa de pão, não somente o pão de abóbora, que você pode receber a receita depois desta mensagem, irei mandar para você, mas também o trabalho de arregaçar as mangas por saber que tínhamos responsabilidade para ganhar o pão de cada dia. Hoje parece que enlouquecemos pelo pão de cada dia, não é verdade? Trabalhamos muito, levantamos cedo, dormimos tarde, o mundo está todo globalizado e nós precisamos cada dia fazer mais dinheiro para sustentar a nossa família, não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa muito preciosa, e eu aprendi isso na mini padaria da minha mãe, que era dentro da minha casa. Quando a massa desandava, quando algo não dava certo, eu via minha mãe levantar as mãos para o céu e ajoelhada ao lado da mesa, ela dizia: Senhor, o Senhor é o pão da vida. Resolve este problema para mim. Nunca ficamos sem solução. Se eu falo para alguém que neste momento tem um problema sem solução, o tema de hoje é para você. Eu já vivi na minha vida muitas impossibilidades, o Senhor nunca me deixou na mão. Vejam bem que desde o tempo do Éden, o Senhor quis prover o alimento material, físico e espiritual para nós. Lá no Éden, ele preparou tudo. O pecado entrou através do erro de Eva, entrou também para Adão, eles saíram do Éden, continuaram trabalhando pelo pão de cada dia, mas Deus nunca deixou os seus filhos sem o pão de cada dia. Tanto é que na saída do povo do Egito, não levaram bolacha, não levaram pão,
nem tampouco maçadeira, mas o Senhor fazia cair do céu o maná. O Senhor mandava todos os dias o maná, exceto na hora do pôr do sol de sexta, que eles poderiam guardar para o sábado, pois era um dia muito especial, assim como é o dia especial também para mim e para você hoje, o sábado do Senhor. Então o Senhor alimentou o seu povo. O Senhor mandou corvos alimentarem os seus servos dentro de cavernas escuras. E no momento que uma multidão estava sentada para ouvir Jesus, não havia supermercado perto. Apenas um garoto bondoso tinha 5 pães e 2 peixinhos. E com apenas cinco pães e 2 peixinhos e um ato de bondade, o Senhor agradece e multiplica. Eu quero olhar nos seus olhos neste momento e te dizer que o teu sustento não vem do braço da carne. Você trabalha, faz a sua parte, eu também faço a minha, mas ilusão nossa em pensar que nós temos o alimento e o sustento porque nós somos bons, ou pelo tanto que estudamos, ou porque temos muita eficácia no que fazemos. É bom que possamos fazer tudo bem feito. Deus se agrada disso. Mas Jesus é quem faz a diferença em tudo que fazemos. Vejam bem que na história da multiplicação dos pães e peixes, aquele menino podia ter retido, guardado para si ao olhar o número de pessoas que existia em volta. Mas ele vai e entrega para Jesus, confiando que aquele que pregava iria ter uma boa ideia. Eu quero te dizer hoje, Jesus é o dono das boas ideias. Não tema os seus problemas. Não fique nervoso quando você achar que vai faltar o pão. Acredite, Deus honrará os esforços do seu trabalho, mas quem dá o laço de fita, quem abençoa e multiplica, não é o nosso trabalho. É a bênção de Deus sobre tudo que temos e fazemos. Quando raciocinamos como um menino da multiplicação dos pães e peixes, começamos a nos alegrar, glorificar a Deus pela restauração do impossível. Pensar que aquele menino entregou os pães e relaxou. Então Jesus agradece e multiplica os pães. Quem faz a multiplicação é o Senhor. Quem traz o pão de cada dia sobre a minha mesa, do Fábio e do Christopher, não é o nosso trabalho, é o Senhor. O Senhor tem multiplicado na sua vida os seus esforços. É um dia de trabalho muito cansativo. É quantas vezes você num ambiente de trabalho onde não é valorizado, onde muitas vezes é humilhado. Faça como Davi. Continue fazendo o trabalho difícil como se estivesse dentro de um palácio, pois Davi já era rei quando picava queijo para os irmãos e lavava as ovelhas muito sujas. Ali ele já era rei no coração de Deus. Mesmo que as aparências não mostrassem, queridos, a vida de Davi estava muito sem graça. Ali ele já era rei, porque ele adorava a Deus e fazia bem feito tudo que vinha em suas mãos. O pão de cada dia tem enlouquecido as pessoas. Jesus é quem traz sentido a tudo. Você não precisa enlouquecer pelo trabalho. Você não precisa abandonar sua família para trabalhar tanto. Você não precisa juntar tanto para amanhã nem estar aqui para usufruir. Você pode hoje confiar na providência divina e ter a certeza que Jesus, o pão da vida, está entre nós nessa noite para saciar nossa fome, para nos nutrir nessa noite com a sua palavra. Jesus é o pão. Ele é o pão, e ao partirmos esse pão nessa noite e abrirmos a sua palavra, veja o que sairá dela. Eu quero ler para você uma restauração do impossível que se encontra em João capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Se você está agora do lado de alguém que tem uma Bíblia, compartilhe a palavra, mas eu estarei lendo da minha Bíblia antiga e abençoada, direto do meu coração para o seu coração, essa história que transformou a minha vida. Tem transformado a vida de muitos que acham que Deus não é o Deus das impossibilidades, que ele não pode, que ele vai só até a metade, que ele só realiza para quem é muito bonzinho. Posso te dizer uma coisa, Deus ama os pecadores, como eu e você. E é por isso que a sua restauração é nos transformar naquilo que ele gostaria que fôssemos. Por isso, acompanhe comigo a cura do paralítico de Betesda, capítulo 5 do livro de João, versículo 1 a 14. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água,
sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, ele se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Gente, essa história é incrível. Ela é real. Ela aconteceu há muito tempo atrás para que neste momento, nesta semana do Jesus restaurador de vidas, nós tivéssemos aqui este grande encontro com Cristo que realiza o impossível. Eu pergunto novamente, não precisa falar em voz alta. Qual é a sua impossibilidade? Quais são as coisas na sua vida que você respira e diz: Isso não tem mais jeito, já foi, já deu. Sabe aquela frase que algumas pessoas dizem: Nem Deus pode com isso? Nesta noite nós vamos mudar. Nós vamos aprender a fazer a frase que a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Isaías diz: Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos parar de ser o empecilho pelo agir de Deus com a nossa falta de fé, com as palavras negativas, com o excesso de murmuração, com a comparação de um para com o outro. Veja que precioso. Jesus estava ali naquele lugar em volta. Jesus estava disposto a dar sentido à vida para aquele homem paralítico. E a lição de hoje nos conta de que ele estava no meio de cegos, enfermos, coxos e paralíticos. Vejam que interessante. Parece que as pessoas que estão sofrendo sempre estão juntas no mesmo lugar, né? Sempre encontramos cegos, coxos, paralíticos, espiritualmente falando, materialmente falando, e essas pessoas se juntam, elas fazem um clube para estarem juntas, porque parece que precisam estar perto de outras pessoas doentes, para que sintam um certo conforto. Ali era um lugar grande, um grande tanque. E havia, diz a serva do Senhor, há muito tempo atrás, que havia uma crendice naquele lugar, que uma vez por dia um anjo descia, agitava as águas e quem pulasse ali era curado. Vejam que desespero. Vejam a ordem de Deus ao fazer as coisas. Se o Senhor escolhe senha para atender nossos pedidos. Fique feliz nessa noite. O Senhor não tem senha. Não tem um que vai primeiro, o outro depois. Não tem aquele que é a família mais nobre. O Senhor não faz acepção de pessoas, portanto, ele não tem senha. Eu vou te dar a boa notícia, anota aí. Ele tem propósito. Os seus propósitos serão cumpridos a despeito das circunstâncias, porque agindo Deus, quem impedirá? Aquele homem paralítico me ensina muito. Ele estava no meio de gente doente. Ele não tinha esperança nenhuma, a não ser olhar para aquele poço dia e noite, para esperar que alguém tivesse o mínimo de misericórdia dele para atirá-lo na água, para que quando o anjo viesse, eram 38 anos. Imaginem 38 anos se arrastando em volta de um poço. Imaginem 38 anos vivendo de favor das pessoas. Imaginem 38 anos estando ali esperando que a água fosse agitada e ainda ouvindo as pessoas contarem que quem pulava na água saía curado. Queridos, ali era um lugar de dor. Qual é o lugar de dor da sua vida? É o seu quarto, a sua cozinha? É o momento que você senta com os seus filhos, porque parece que eles já não querem mais falar de Deus? Qual é o lugar de dor que você se encontra nessa noite que tem te paralisado, não só há 38 anos? Será que você não consegue mais ter sucesso profissional?
Será que a sua vida espiritual já foi? Você ouve as histórias dos outros e parece que acontece para todo mundo, menos para você? Fique feliz nessa noite, porque mais gente se sente assim. Então, nós vamos poder falar para todo mundo pelo poder da palavra, e nesta noite haverá uma mudança na nossa mentalidade, pelo poder do Espírito Santo. Aquele homem estava acostumado a olhar para o poço. Ele via o seu problema diante dele dia e noite. E é por isso que, ao olhar para o poço, queridos, ele não via saída. Muitas vezes eu e você ainda passamos o mesmo que o paralítico passava. Não estamos paralíticos, talvez, das pernas, mas paralisamos em alguma área de nossa vida. E principalmente na espiritual, ficamos travados. Não temos mais desejo de orar, não acreditamos mais em milagres. Quando contarem milagres, saímos pedindo o raio-x das pessoas, a confirmação médica, pois quando falam em milagres, parece que não fala conosco. Jesus, ele realiza milagres ainda hoje. O maior milagre é você estar aqui me ouvindo, neste momento onde você poderia estar em todos os postos da vida. Aquele homem reclama para Jesus quando ele chega que alguém entra na frente. Você já foi num culto de oração? Principalmente nas quartas-feiras, né? Que é o nosso culto de oração mundial, onde as pessoas levam os seus pedidos. E eu não sei se você já teve a sensação que a irmã Rosinha chegou testemunhando que o seu filho voltou para a igreja e que ele encontrou uma garota cristã para se casar, passou na faculdade e agora esse menino está muito feliz. E você olha para o seu filho, que há 30 anos afastado da igreja, que você ora tanto para que ele tenha também uma companheira cristã e parece que nada acontece. Não é assim que o paralítico se sentia? Ele estava ali olhando para o poço e acreditando na crendice de que Deus tinha senha e priorizava sempre os outros que podiam receber ajuda. Queridos, quando nós nos entregamos para Deus, o Senhor é o nosso sustento. Ele é o pão da vida. Jesus é quem faz a diferença em todos os movimentos de nossa vida. Ele é o único que poderá restaurar tudo em nossa vida e realizar até o impossível. Nós precisamos aprender a confiar mais. Nem sempre o impossível é aquilo que queremos. Nem sempre o impossível que tanto pedimos será o melhor para nós. Vejam na cena do homem paralítico, o homem olhava para o poço, e Jesus aparece e faz uma pergunta. Eu amo o Senhor Jesus. E eu amo a metodologia dele lidar com a gente. Ele faz perguntas. E perguntas tão simples, que tem horas que você olha para Jesus e fala assim: puxa vida, será que ele não viu que o homem não andava? Jesus olha para ele e pergunta: você quer ficar são? Você quer ser curado? Em outras palavras, eu vim te perguntar se você quer andar. Mas que coisa mais óbvia! Se o homem já estava há 38 anos e Jesus sabe de tudo, o porquê Jesus perguntou? E eu estou aqui para te responder. Porque todos os dias Jesus pergunta para mim de manhã: Rosana, o que você quer da vida? Rosana, o que você quer da sua vida profissional? Rosana, o que você vai fazer com o seu casamento que Deus restaurou? Rosana, qual é o próximo passo no seu ministério? O Senhor pergunta. Ele pergunta para ver onde está a nossa atenção e para ver se nós teremos sabedoria o suficiente para pedir aquilo que Ele quer nos dar e infinitamente mais. Ah, queridos, não pensem que as demoras do Senhor Jesus são negações. Não, não, não. Não pensem que as demoras do Senhor são recusas. Os nãos de Deus são vitória. Os sims de Deus são para testemunho e para a glória do seu reino, mas as longas esperas de 38 anos são para que o nome de Deus seja glorificado e para que no meio daquela glorificação ali, do nome de Deus sendo exaltado, surja uma missão. Queridos amigos, nós precisamos aprender a andar para o reino de Deus. Por isso tem muita gente em depressão. Por isso que tem muita gente que tem tudo, mas não tem nada. Tem um buraco na alma, se sente paralítico espiritualmente falando. Conseguem fazer viagens pelo mundo todo, mas não encontram um lugar que as façam felizes, porque ainda não encontraram sua missão. A minha missão veio um dia de uma cadeira de rodas. E é por isso que Deus me tirando de lá foi um tempo suficiente dentro de um hospital para compreender que aquele meu acidente não tinha acontecido por acaso. Satanás havia intentado destruir minha vida, o meu futuro ministério e as minhas duas pernas. O Senhor, na sua misericórdia, as restaurou. Mas primeiro o Senhor pergunta para mim no hospital, na sexta-feira à noite: o que queres que eu te faça?
Então eu fiz um voto com Deus de muita responsabilidade, onde eu dediquei minha vida para Deus e disse: Senhor, aonde me chamarem, eu irei para contar que tu és um Deus que restaura uma perna esmagada de alguém pecador, pequeno e sem condição nenhuma de desenvolver um ministério, tímida, não querendo falar em público, cheia de limitações em todas as áreas. Eis-me aqui hoje, pelo poder de Deus, para exaltar o nome de Deus e dizer para você que se sente tão limitado ou limitada, que quando Deus usa, Ele chama, capacita, prepara e nos preenche. Nós precisamos compreender que para ministério, não sobre mim mais. Não sobre a Rosana, mas sim sobre Deus e sobre aquilo que ele quer fazer. Deus estava preparando aquele homem para algo, queridos, com essa pergunta. Quando ele olha nos olhos e diz: o que você quer que eu te faça? Ele responde: eu quero ser curado, mas antes ele reclama. Deu tempo dele dar uma boa lamentada. Ele diz: ah, Senhor, o poço está aqui. Não tenho ninguém que me carregue. Será que hoje eu estou falando para alguém que reclama que não tem amigos dentro da igreja, que a igreja é cheia de panelinha, que fica reclamando o dia inteiro sobre suas dores? Eu sei que você tem razão para reclamar e não vim aqui para te criticar. Todos nós temos o nosso poço. Todos nós temos nossas enfermidades, nossas paralisias, mas Jesus, nesse momento, nos ensina como lidar com a dor que nos afeta. Jesus não responde nada para ele sobre não ter ninguém, porque Jesus estava ali para ser tudo para aquele homem. Eis, eu quero te dar uma mensagem. Você que está aí sentado no terceiro banco ou no sofá da sua sala, eu quero olhar nos seus olhos e dizer: não reclame mais de solidão, você não está só. O Senhor diz: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Nós sentimos solidão porque somos dependentes de pessoas. Não nascemos para ser uma ilha. O Senhor nos criou para relacionamento, mas eu quero dizer para você, no momento do poço, da enfermidade, da falta de dinheiro, da falta de amigos, a melhor coisa é não murmurar e dizer que precisamos de alguém humano para nos tirar daquele lugar de enfermidade. Só Jesus podia tirar aquele homem do meio daquele monte de doentes. Às vezes nós achamos que os doentes, os iguais, se sustentam. Nós precisamos nos ajudar, nos apoiarmos mutuamente, mas vai chegar uma hora que você vai precisar sair de onde você está. E talvez você tenha que se afastar de outras pessoas que estão como você para receber a cura. Talvez você tenha que se levantar de onde está e ir atrás de Jesus sozinho para conseguir o seu milagre. Ah, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, queridos. O Senhor sabe o nosso endereço. O Senhor conhece o nosso CPF, o número do nosso telefone, os nossos mais íntimos desejos e todos os pecados que nós temos que ninguém conhece. Por isso ele é o restaurador. Ele vem para transformar. Ele vem ansioso de uma conversa íntima, honesta, que não seja um murmúrio. Eu achei muito lindo o que Jesus fez com esse paralítico. Ele começa a reclamar que não tinha ninguém para ajudar. Jesus não fala nada, ele só vira para ele e dá uma ordem. E nas entrelinhas eu entendi o que Jesus quis dizer. Para de falar. Fica quieto, eu vim aqui para resolver teu problema. Tira os olhos do poço. Olha quem está aqui. Levanta, toma tua cama e anda. Jesus não ouviu a murmuração. Jesus não dialogou para dizer para aquele homem: que coitado de você, quanto tempo você está aí? Jesus não fez entrevistas. Eu aprendi muito isso no aconselhamento. Eu não entrevisto as pessoas que eu aconselho. Eu oro com essas pessoas. Elas podem me contar sua história, mas eu mostro para elas o restaurador de vidas e um caminho para que elas saiam e parem de olhar para o poço. Queridos, hoje é tempo de parar de olhar para o poço. O poço representa nessa noite tudo aquilo que Satanás destruiu. O poço representa aquela sacola de dor que nós carregamos quando alguém nos fere. O poço representa todos os fracassos financeiros, emocionais, todas as perdas e, principalmente, o poço representa as nossas impossibilidades. Nós olhamos demais para o poço. O poço, neste momento, é a minha e a sua circunstância. Enquanto nós enumerarmos os nossos fracassos, enquanto nós exaltarmos as circunstâncias negativas, e enquanto não pedirmos ao Espírito Santo que entre aqui no nosso lobo frontal para nos dar uma boa ideia de gratidão, para tirarmos os olhos do poço e olharmos para aquele que é tudo, para aquele que é o provedor, o El Shaddai, o Adonai, o Jeová Jiré, o grande eu sou, o Deus criador das estrelas que criou a mim e a você.
nós vamos continuar sempre esperando 38 anos, 4 anos, 52 anos, whatever, não sei quantos anos você vai ter que esperar que alguém te levante de onde você está. Para de esperar. Não espere mais por ninguém. Nesse momento, toma tua cama. A cama representa o que você tem. O que você tem? Um diploma, levanta só com ele e vai. Não tem nenhum como minha mãe, faz um forno de barro no fundo de quintal e vai pedir a unção do Senhor sobre o que você sabe fazer. Queridos, não é a profissão, não é o lugar que nós moramos. Não é nada disso, isso tudo faz parte da nossa vida, faz parte do trajeto de Deus por onde Ele quer que a gente passe, mas é Jesus quem faz a diferença. Quando aquele homem entendeu que Jesus havia dado uma ordem, ele simplesmente levanta e anda. Enrola seu colchonete e Jesus ainda pede que ele saia contando? Não, Jesus fala, não conta para ninguém sempre nos milagres. Mas nesse caso, Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. E era dia de sábado, queridos. O pessoal ficou muito nervoso. Ali as pessoas em volta ficaram irritadas com Jesus, porque disseram: é lícito curar no dia de sábado? E Jesus simplesmente deu a ordem: eu vim para fazer o bem. Eu vim para dizer para vocês que o sábado foi criado por causa do homem, para que o homem tenha um dia de repouso e descanso espiritual, queridos. O sábado tem um selo nele, escrito assim: abençoado, dia sagrado, santificado, dia do Senhor. E no sábado, boa notícia. Hello, me ouve nessa noite em nome de Jesus. É dia de cura, é dia de fazer o bem, é dia de sairmos da rotina e pararmos de dizer que o sábado não é um dia bom porque não pode fazer nada. Sábado é dia de fazer tudo que você não faz durante a semana. Durante a semana nós não temos nem tempo de comer com a família. Durante a semana mal podemos ir na igreja porque algumas igrejas ainda estão fechadas na pandemia. Durante a semana nós fazemos tantas coisas, não é verdade? O sábado é um dia diferente e Jesus mostra, chegando naquele alpendre, olhando os doentes ali, ele olha para aquele homem e faz a pergunta para ver se ele sabia o que ele queria. Tome muito cuidado nesta semana ao orar e pedir a Deus o que você quer. Existe uma grande possibilidade de você receber. Portanto, ore. Coloque no papel tuas metas, fale com o Senhor, peça sabedoria para pedir, porque Efésios diz que Deus nos dará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vejam que aquele homem levanta, pega a sua cama, vai embora, cria aquele tumulto porque Jesus curou no sábado, mas Jesus fez a propósito para mostrar a mim e a você qual é a nossa missão. É interessante que quando ele tirou os olhos do poço, foi que as coisas começaram a acontecer. Quando eu e você, nesta noite, tirarmos os olhos do poço, quando pararmos de enumerar tantos nossos fracassos, quando pararmos de abrir a boca contando os problemas de nossa família pro mundo, achando que as pessoas vão resolver, aquele homem tinha a mesma esperança que eu e você temos. Que quando passamos por um problema financeiro, contamos para todo mundo, porque achamos que alguém possa nos estender a mão. Ah, queridos, quanto tempo vamos ficar na beira do poço, esperando que alguém nos ajude? Talvez tenhamos que esperar tempo suficiente para compreender o que o paralítico compreendeu, que Jesus passaria por ali a propósito, para resolver o problema dele de forma definitiva. É preciso confiar em Deus para resolver o nosso problema espiritual de forma definitiva. Nós podemos não andar e não vamos perder o céu. Nós podemos ficar mudos e não vamos perder o céu. Nós podemos ter problemas de saúde, um câncer agressivo, e não vamos perder o céu por essas doenças. Mas perderemos aquilo que já ganhamos pela graça, se adoecermos espiritualmente, principalmente não permitindo que Deus hoje restaure a nossa fé. Queridos, a fé vem pelo ler e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por nós fazermos campanha. A fé não vem por nos exaltarmos porque temos o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico, se não colocado em prática, queridos, no que ajudará? Somente a leitura da palavra com a unção do Espírito poderá colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração. E quando ela entrar no nosso cérebro, ela vai começar a ser formatada em pensamentos, e os pensamentos vão trazer novas emoções, e as emoções vão gerar novas atitudes. Você compreende como é a restauração de Deus? Ele vai no centro.
ele vai naquela ferida que dói, ele vai naquela falta de perdão de muitos anos, ele vai naquele estado de paralisia que todos nós temos, as nossas paralisias, para perguntar para você: ei, você quer ser curado? Então, se você responder que sim, o Senhor vai dizer: levanta, toma a sua cama e anda. Assim como foi no caso de uma história que me foi apresentada esta semana para eu ler, de uma garota chamada Carol. Carol, ela começou a ter problemas depois dos 2 aninhos, com 9 anos ela já não andava. Essa menina conheceu Jesus, as pessoas apresentaram Jesus para ela, e ela nutriu no coração, pela sua fé, de que quando ela se batizasse, ela sairia andando do tanque batismal. O tempo foi passando, a cirurgia da amputação das pernas de Carol foi adiada, foi colocada talvez pelo meu mês de agosto, não lembro bem a data, e ali aquela menina foi batizada depois de um tempo. Para triste decepção de Carol, ela sai do tanque batismal direto novamente para a cadeira de rodas. As pessoas marcando cirurgias para Carol, as coisas piorando, mas naquela ocasião, uma professora, alguém especial, resolve abrir um pequeno grupo na casa da Carol com algumas crianças, que de repente, de pequeno grupo, passou a grupo gigante, porque mais de 70 crianças foram alcançadas naquela casa. Alguém resolve andar mais uma milha por Carol e resolve procurar médicos. Alguém reúne dinheiro para passagem de avião, levam a Carol para um outro hospital a milhas de distância do lugar onde ela morava. E chegando lá, depois de tratamento, depois de pesquisa e muita oração e muita fé, Carol telefona para os seus amigos e familiares dizendo: eu não disse que um dia eu iria andar e que Jesus iria me curar? Eu estou agora sendo colocada por um ortopedista em cima de próteses de plástico. E quando eu crescer, ele transformará, ou seja, substituirá essas próteses de plástico por outras próteses. E eu vou poder caminhar. Deus é fiel. Eu sabia que Deus faria um grande milagre. Queridos, Carol saiu por aí testemunhando da glória de Deus. Através da sua história, muitas pessoas foram batizadas nas águas. Através da fé de uma menina que superou quando no poço ninguém a ajudou. Esperando o momento que Jesus dissesse: vem, levanta e anda, esta menina voltou a andar com a ajuda dos médicos e uma grande porção de sua fé. Nesta noite eu não quero olhar nos seus olhos e dizer que nós vamos determinar milagres aqui, não. Nós não podemos determinar. Quem decide é o Senhor Deus, porque é segundo a sua vontade. Ele conhece o amanhã, ele sabe qual é o propósito do nosso andar para que o seu reino seja glorificado e para que de dentro do fundo de nossa dor e paralisia saia uma nova missão. Queridos, eu nunca imaginei em 1981, quando eu estava sentada naquela calçada e sofria 6 cirurgias, o desapontamento da parte do médico que amputaria a perna, pois estava completamente podre. Eu nunca imaginei que o Senhor havia me dado uma cura para me transformar numa pregadora e conselheira. O nome dele foi tremendamente exaltado, pois em mim já não havia força nenhuma para fazer nada. Muitas vezes o Senhor espera isso, que eu e você percamos a nossa força, que os recursos se acabem, que não tenhamos mais amigos para enxergarmos quem está em frente ao nosso poço de dor. Por isso, olhar para a nossa dor, murmurar a nossa dor, não nos levará a algum lugar. Você pode chorar. Você pode me ligar para uma sessão de aconselhamento. Você pode encontrar com o seu pastor nessa noite para marcar no gabinete dele um momento para abrir o coração e orar. Mas, queridos, eu sugiro a vocês nessa noite que fechem a porta do seu aposento e orem ao Deus eterno em secreto, que te honrará em público. Eu quero te convidar nessa noite a abrir um pequeno grupo na sua casa, um grupo de oração. Muito se fala da oração, mas pouco se ora. Nós precisamos pôr a oração em prática, queridos. Enquanto eu estou aqui pregando para vocês, há 7 amigas de minha confiança orando ao redor desta mensagem para que ela chegue ao seu coração nítida, saudável, não poluída com as minhas ideias ou com aquilo que eu quero dizer para você, não, mas com aquilo que Deus trouxe nesta noite para restaurar você de sua paralisia. É hora de nos mover. É hora de criar nervos, é hora de levantar, é hora de fazer propostas para Deus.
É noite para sonhar com a realização do impossível, mas do jeito que Deus quer. Queridos, muito se fala hoje no mundo espiritual, no mundo cristão, que nós podemos realizar milagres, queridos, é Deus quem realiza os milagres. Não saiam tomando o poder de Deus em vossas mãos e dizendo às pessoas aquilo que Deus não diria nunca, prometendo coisas que não estão no plano de Deus. Por isso, meu apelo nessa noite é para que tiremos os olhos do poço e olhemos para a graça e para Cristo que está de pé, já saiu da cruz, está à destra do Pai, disposto a atender as nossas orações, queridos. Quando eu e você oramos, nós vamos ao Deus que tudo sabe. Você precisa de fé nesta noite. Do que você precisa? O paralítico estava esperando a ajuda de alguém, está você hoje nesta igreja, esperando uma visita de alguém, não dependa mais disso. Hoje é tempo de nos levantarmos, queridos, nós temos pouco tempo de planeta Terra. Tivemos nesta semana um dos maiores massacres que os Estados Unidos já viu. Ali no Texas, numa escola de crianças muito pequenas, vocês viram na reportagem, um garoto adolescente de 18 anos entra e mata mais de 18 crianças, incluindo professoras. O mundo chora essa tragédia. O mundo não entende onde num país que dizem que é de primeiro mundo, queridos, onde ali um adolescente não pode comprar o cigarro nem a bebida, mas ele consegue comprar uma arma. O mundo chora, pede justiça, os governos discutem, a população se divide, o mundo está um caos em todos os lugares, queridos. Não é somente a pandemia o que anunciará a volta de Jesus, é a pregação do evangelho. Cristo vem para terminar com a dor. Eu me coloco no lugar daqueles pais que perderam seus filhos pequenos, não terão mais a festa de aniversário do ano que vem, não verão mais a graduation dos filhos. Mães sofrem e agora estão junto ao poço, olhando para o poço vazio, para as camas vazias dos filhos e dizendo: perdemos a esperança. E é por isso que Deus me levantou para pregar, para dizer para essa gente que ainda há esperança, porque os mortos nada sabem. Diz a Bíblia que a morte é um sono sem sonho, mas, queridos, eu não vejo a hora do dia que Cristo voltar. Vocês terão a alegria de conhecer Evaristo Alves da Fonseca, que não conheceu o meu filho. Meu pai faleceu antes de eu me casar. Ele não conhece o Christopher. Minha mãe, Dona Jacira, Jacira de Oliveira Fonseca, ambos vão ressuscitar do pó da terra e eles vão me abraçar e nós estaremos juntos a eternidade, queridos. Vale a pena esperar. Por favor, acredite que vale a pena ser crente. Nós precisamos compreender que ser crente é ter um contato tão íntimo com Cristo, que a leitura de sua palavra venha nascer em nós um novo fôlego de vida, uma nova esperança, nos arrancando das paralisias emocionais. Eu não sei se você sofre de uma depressão, de uma síndrome de pânico. Eu já sofri de síndrome de pânico e Deus me curou através de um médico, tomei remédio, fiz todas as atitudes, mas ele deu o laço de fita. Nessa noite eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E eu queria ver agora, mesmo à distância, um movimento seu perante o universo, para que Deus possa olhar no seu coração e você se posicione perante o mundo espiritual. Existe alguém neste lugar aqui agora que precisa de uma cura, que gostaria de receber a ajuda diretamente de Jesus e não somente de pessoas. Se Deus quiser usar pessoas para nos ajudar, serão bem-vindas, mas Jesus vem a você hoje para dizer o que quer, o que você quer que eu te faça. Aonde você está? Eu posso te pedir uma coisa? Você poderia se colocar de pé, se posicionando perante o mundo espiritual, e ao se levantar, você estará dizendo, como eu tiro os olhos do poço, eu pego a minha cama, que é tudo que eu tenho, e a partir de hoje eu vou andar. Aquele homem saiu contando. Vejam o último versículo. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Aquele homem foi liberto dos seus pecados. Possivelmente sua enfermidade tivesse vindo de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Quem sabe alguma decisão errada. Mas veja, o Jesus que eu apresento para você hoje é o meu Jesus.
É aquele que um dia me tirou da cadeira de rodas, que curou Carol e pode curar a você nesta noite, se você der a ele a oportunidade de parar de olhar tanto para os seus problemas, enumerando as circunstâncias, olhando para o autor e consumador de nossa fé. Para você que se levantou, Jesus declara hoje, ele tem cura para a tua vida. Ele quer entrar na sua história. Ele quer a oportunidade de que você experimente descer as águas batismais para começar tudo de novo. Se existe alguém entre nós que deseja um estudo bíblico, nos procure. Nós temos pessoas que poderão abrir a Bíblia com você para te instruir na palavra, daquilo que o Senhor já disse, mas que juntinhos vamos crescer e aprender muito mais. Hoje é noite de restauração até do impossível. E eu quero te chamar, você que se levantou, para entregar os seus impossíveis para Deus, tendo a certeza que Deus vai trabalhar na sua história. Que não importam as circunstâncias. Eu já não espero hoje, queridos, na minha lista de pedidos, que o Senhor me dê tudo o que eu quero, porque eu quero tudo aquilo que Ele tem para mim. Muitas vezes eu vejo apenas uma casa própria, não é o sonho de toda mulher. Jesus diz para mim: estou mais preocupado com o seu ministério. Não se apegue a isso, Rosana. O Senhor vai e me tira de Curitiba para voltar para a Flórida. E eu digo a você, as pessoas são iguais em todos os lugares. Em todos os lugares há necessidades. E agora eu estou aqui para ajudar a comunidade brasileira aqui, para mostrar Jesus para essas pessoas que angustiadas, enlutadas, doentes, paralisadas, precisam que alguém diga: levanta, toma a tua cama e anda. Quero que você ande, viu? Senhor Jesus está entre nós nesta noite. O restaurador de vidas te ama. Ele se importa com você. Pare de reclamar que outros estão passando na sua frente, como fez o paralítico junto ao poço. Eu quero te dizer que o Senhor tem um propósito e quando chegar a sua hora, você vai escrever no meu e-mail para contar a tua história, eu vou contar para o mundo com muita alegria, para que mais um testemunho seja levantado, para que, como o paralítico, ele saia contando de que Jesus o curara. Hoje nós vamos sair daqui contando que Jesus nos visitou, tirou os nossos olhos das circunstâncias e colocou os nossos olhos além. Olha para cima. É de lá que vem nosso socorro. Olha para cima e espera o teu sustento no Senhor. Trabalha com afinco, mas não se gaba de que é você que faz tudo, pois não é o braço da carne, e sim a bênção do Senhor. Neste momento eu quero abençoar a sua vida. O Senhor tem me abençoado demais com seu espírito e a sua presença. O Senhor tem me dado paz e a sua palavra, que é o que me ajuda a ficar de pé. Eu também tenho os meus poços, mas eu decidi servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Eu quero servi-lo em todo o tempo, pois eu quero que Jesus volte e nós vamos ainda nos encontrar. Você tem esse desejo? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Poderoso, grande e maravilhoso Deus que nos céus habitas. Obrigada porque o Senhor habita também no coração do abatido e do contrito. Obrigada por mais uma noite juntos, Pai. Que vontade de continuar e não parar. Que vontade de fazer mês de oração. Há tanto para dizer. O Senhor restaurou a minha vida em todas as áreas, porque Jesus restaura. E tudo aquilo que ainda está pendente, há desejos em nossos corações nesta noite, pedidos que ainda não foram atendidos, ó Pai. Desvenda os nossos olhos, faz com que caiam as escamas para ver a tua pessoa e a tua presença. É hora de não olhar para o poço mais. É hora de não reclamar que não temos amigos. É hora de vir para somar com a nossa igreja, que mesmo sendo imperfeita, serve a um Deus perfeito, ó Pai. É noite de restauração, perdoa os nossos pecados. Obrigada porque nesta noite vamos tomar nossa cama e andar em direção às necessidades do próximo, andar em direção a amar nossa família, a perdoar, andar em direção a contar que Cristo, o restaurador de vidas, mora ali naquela igreja, no Rio de Janeiro. Ele habita ali no meio daquele povo, fazendo curas, transformações, trazendo a salvação que nos foi dada pela graça e principalmente ajudando a gente a entender nesta noite que milagre é a tua vontade. Portanto, se tudo que eu estou te pedindo no meu coração
e as pessoas que estão aqui, nós não recebermos, queremos dizer que te amamos da mesma forma, pois o Senhor trabalha em favor daqueles que neles esperam, e um dia será a nossa vez. Volta logo, Pai. Abençoe a tua igreja na face da terra. Abençoe os que me ouvem aqui nesta noite, me assistem, que nunca pensaram em entrar numa igreja e hoje estão vendo esta mensagem. Que venha do céu para a cura, que venha com conforto, trazendo a eles a esperança que o pão da vida está aqui. E por estarmos tão alimentados, é que vamos para nossa casa agora, tendo a certeza que fomos ouvidas, que temos um Deus que nos acompanha, que morreu para nos salvar. Te pedimos bênçãos, cura, capacidade, força, paciência, não porque mereçamos, mas pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o restaurador de vidas. Amém. Queridos amigos e amigas, que alegria finalizar emocionada nessa noite, lembrando tantas coisas boas que aconteceram na minha infância, quando via minha mãe de joelhos. Orem, queridos, orem em todo o tempo. Orem quando estiverem tristes, orem quando estiverem felizes, pois a oração da fé salvará uma vida. A oração da fé levantará o doente. A oração da fé visitará a sua casa, trazendo força, resposta e restauração. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço grande no coração de vocês e obrigada por orarem por mim e pela minha família.